Tratando agora da execução orçamentária e do cumprimento das metas. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Então, esta programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso deverão estar em consonância com o que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer um ingresso. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, mesmo que, ainda que, em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidos no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho em movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou resultado nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, esses critérios para limitação de empenho e movimentação financeira, eles constam na LDO. Esses critérios que vão ser utilizados. O prazo aqui também vai ser ao final de um bimestre, ou seja, a cada 2 meses. E tem que lembrar que as metas de resultado primário ou meta de resultado nominal constam no anexo de metas fiscais. E aí a gente está comparando, vendo que a realização da receita não vai conseguir comportar o cumprimento dessas metas. Aí os poderes e o Ministério Público, eles vão fazer isso por ato próprio. E também vão fazer isso segundo o montante necessário para tentar cumprir, né, fazer com que essas receitas elas possam comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal. Além disso, a gente vai ter isso vai ser feito ao longo de 30 dias subsequentes e você vai ter tanto a limitação de empenho quanto a limitação de movimentação financeira. E essa limitação de empenho e limitação de movimentação financeira vai ser segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações, cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações, cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico, custeadas por fundo criado para tal finalidade, e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então vamos ver aqui quais são as despesas que vão cair fora dessa limitação de empenho e movimentação financeira. Não serão objeto de limitação as despesas
que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida. Então, não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e obrigações legais. Então, obrigações tanto previstas na Constituição quanto previstas em uma lei. Inclusive, as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida. Também não sofrerão limitação de empenho e movimentação financeira. Também não vão entrar nessa limitação as despesas relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade. Então, não são quaisquer despesas relacionadas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico. Somente as despesas relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade. Essas é que não vão entrar. E, além disso, também não vão entrar nessa limitação de empenho e movimentação financeira as despesas ressalvadas pela LDO. Então, na LDO, ela pode ter algumas despesas que não vão entrar nessa limitação de empenho e movimentação financeira. Então, as despesas ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias também não entram. No caso de os poderes legislativo e judiciário e Ministério Público não promover a limitação no prazo estabelecido no CAPT, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. No entanto, esse parágrafo foi alvo de um ADIM. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados ou comissão equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados ou comissão equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, vai ser até o final dos meses de maio, de setembro e fevereiro, para que o Executivo ele avalie o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Ele vai lá no Legislativo para justamente em audiência pública ele mostrar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. É isso que o Poder Executivo vai fazer até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, para justamente ele avaliar, demonstrará e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. O Poder Executivo vai fazer isso em audiência pública, nessa Comissão Permanente de Senadores e Deputados e as comissões equivalentes nas casas legislativas estaduais e municipais. No prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, política creditícia e política cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços. No prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços. No prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira para fins de observância da ordem cronológica determinada na Constituição, que diz que os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, façam exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivo, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Então, a execução orçamentária e financeira, tanto a execução orçamentária quanto a execução financeira, ambas,
identificará os benefícios, ou melhor, os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica prevista na Constituição, que diz que os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibidas a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.